El Evangelio según San Lucas capítulo 22. No livro de Lucas, capítulo 22, En el verso 7. versículo de número 7. El Señor instituyó la cena. Aí foi o momento em que o Senhor instituiu a ceia. Ese día llegó la fiesta de los panes sin levadura. Esse dia chegou a festa dos pães asmos. Y ahí era necesario que se sacrificara un cordero en la Pascua. E na Páscoa havia necessidade de sacrificar um cordeiro naquela época. Y entonces Jesús envió a Pedro y a Juan E aí Jesus então enviou João e Pedro y les dijo: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. e disse para eles: vai lá preparar a Páscoa para que nós possamos comer juntos. Y ese es el tema para esta noche. E esse é o nosso tema dessa noite, Quiero que nos sentemos a la mesa, que ele nos convida para sentar na mesa. porque el Señor nos llama a cada uno de sus discípulos Porque o Senhor, ele mesmo, ele mantinha cada um dos seus discípulos. que nos debemos sentar en la mesa. E a única coisa que ele pede é para que nós possamos sentar na mesa. Así que la mesa es muy importante, Ou seja, a mesa é muito importante, no solamente en la historia, não somente na história, ha evolucionado de diferentes formas. mas ela teve evoluções diferentes. En la cultura oriental Na cultura oriental es muy distinta a la nuestra. é diferente da nossa cultura. Nosotros estamos más elevados en la mesa, Nós sentamos mais na mesa mais alto, mientras que en la cultura oriental están sobre los tapetes, mas lá no Oriente, os orientais sentam no tapete están recostados. e eles estão aí sentados. Así que cuando hablamos de la cena y de la mesa del Señor, Ou seja, quando nós falamos da mesa e da Santa Ceia do Senhor, nosotros tenemos que ir a la cultura oriental nós precisamos ir até uma cultura oriental, y Oriente no Médio. como la que tenemos en nuestra E mente, não a cultura que nós temos aqui na nossa mente, que nos sentamos en un lugar alto. que sentamos nas cadeiras, no lugar alto, lugares Así que la altos. mesa ha evolucionado. A mesa, ela teve evoluções. No solamente se ha pintado, Não Também se ha somente, pintado. não somente é convidado, ella también se ha pintado. mas ela também agora, agora não somente era pintada, agora é pintada. Leonardo da Vinci pintó la mesa del Señor. Leonardo da Vinci, ele pintou a mesa do Senhor, a mesa da Este ceia. pintor italiano hizo una gran obra E ele fez uma grande obra, esse pintor italiano. y este hombre se ha consagrado en la historia E ele homem se consagrou na história por esta obra. por causa desta obra, dessa Y en la pintura. obra La Cena del Señor, A obra que se chama Santa Ceia, que es la última cena, que é a última ceia, ahí encontramos varios escenarios. lá nós encontramos vários cenários. Si usted ha visto esa imagen, Se você já olhou e viu este quadro, essa imagem, encontrará que Jesús está en el medio você vai ver que Jesus Cristo está sentado no meio y todos los demás discípulos a sus e os costados. seus discípulos estão aos seus lados. Pero también está en una mesa de cultura no oriental. Mas essa mesa não representa uma cultura oriental. Entonces está en un contexto distinto. Ele está ou seja, ele está num contexto diferente. Pero lo que me interesa en esta noche Mas aquilo que me interessa aqui nessa noite es mostrarle é te mostrar que en la mesa encontramos cosas muy que importantes. na mesa nós encontramos coisas muito importantes. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado la mesa? E quantos de nós às vezes deixamos a mesa de lado? Hemos estado tan ocupados Estamos tão ocupados en el WhatsApp, en el Instagram, en el Facebook, no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no nosso Facebook, en las redes nas sociales, redes sociais, y hemos dejado la mesa. e às vezes nós temos deixado a mesa. Y la mesa habla de unidad. E o que a mesa nos ensina é sobre a unidade. La mesa habla de encuentros. Fala de encontros. La mesa habla de reunión. Ela fala de reuniões. La habla de proximidad. Fala de proximidades. Y habla de celebraciones. Também fala sobre celebrações. Pero nosotros la hemos olvidado. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nosotros hemos dejado que nuestros hijos se entren en los cuartos Às vezes a gente deixa que nossos filhos entrem e vão para o quarto y allá se queden. e lá eles ficam. Y ellos coman allá y vivan allá, Eles comem lá e vivem, moram o tempo todo lá, pero no en la mesa. mas não vão para a mesa. Claro que eso solo pasa en Colombia. Claro, essas coisas não acontecem aqui no Brasil, só na Colômbia. ¿Por qué se ríen? Por que vocês estão rindo, hã? Así que al comer juntos se abren oportunidades. Ou seja, comer junto se abre novas oportunidades. Y esto es lo primero que quiero E contarles. essa é a primeira coisa que quero dizer. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa juntos, Quando nós nos sentamos juntos na mesa, se abren oportunidades. abrem novas oportunidades. Cuando Jesús envió a Pedro y a Juan Quando Jesus enviou João e Pedro a que prepararan la para mesa, preparar essa mesa, lo que les estaba invitando era una nueva na oportunidad. verdade, aquilo que ele estava convidando era dar uma nova oportunidade a esses homens. Y esa oportunidad quedó establecida hasta nuestros días. E esta oportunidade ficou estabelecida até os nossos dias de hoje. Hasta que nosotros seguimos tomando la cena del Señor. Porque nós mesmos ainda continuamos tomando a Santa Ceia do Senhor.
Así que se abrió una gran Ou oportunidad. seja, abriu uma grande oportunidade. Allí estaba la oportunidad para que estos hombres prepararan la cena. Lá estava a oportunidade para aqueles homens preparar a Santa Ceia. Y allí ellos tuvieron una gran oportunidad. E eles tiveram naquele momento uma grande oportunidade. Cuando Jesús nos llama a la mesa, Quando Jesus Cristo nos chama para a mesa, lo que nos está pidiendo es que le prestemos atención. aquilo que ele está pedindo é que nós possamos ter olhar para ele e prestar muita atenção. Porque Él quiere darnos una nueva Porque o que oportunidad. ele quer nos dar, na verdade, é uma nova oportunidade. Es que en la mesa están las oportunidades. Ou seja, na mesa tem as oportunidades. Y ustedes como brasileros tienen una gran mesa. E vocês, como brasileiros, têm uma mesa grande. Muy Verdade. grande. Muito grande. Hemos vivido aquí días demasiado abundantes. Nós vivemos aqui dias abundantes. Pero tristemente dejamos la mesa. Mas é triste esse fato que nós, às vezes, deixamos a mesa. Y esto quiere decir que desechamos las oportunidades. E isso aí quer dizer que nós rejeitamos as oportunidades. Y las oportunidades son únicas. E só temos uma oportunidade só, é única, ela é única. Las oportunidades nos hablan de esa puerta que se abre. E essa oportunidade nos conta sobre uma nova porta que se abre. Y esa puerta abre las cosas a lo sobrenatural. E essa porta fala das coisas sobrenaturais. Porque cuando Jesús les dijo a estos dos discípulos que fueran, Porque quando Jesus Cristo falou com esses dois discípulos, Él les dio todas las instrucciones correctas de lo que iba a ocurrir. ele deu as instruções das coisas que iam acontecer. Lo que debían decir, Aquilo que eles tinham que dizer, a quién iban a encontrar, quem ia encontrar en dónde sería. e aonde ia ser. Y tal cual el Señor Jesús lo dijo, Da mesma forma, do mesmo jeito que Jesus disse a eles, así ocurrió. dessa mesma forma Así que aconteceu. ellos fueron Ou seja, eles saíram y fora encontraron e hicieron conforme a todo lo que e Jesús eles dijo. encontraram e fizeram tudo aquilo que Jesus nos tinha ordenado. Y allí en la mesa E lá na mesa ocurren unas cosas interesantes. aconteceram coisas muito interessantes. Así que vamos ahí. Vamos lá na mesa. Verso 15. Versículo 15, Y Jesús les dijo: 27, 15. ¿cuánto he deseado comer con vosotros Ou esta 22, 15. Pascua 22, 15. antes que padezca? En el verso 15. 22, 15. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Y esta es una oportunidad. Dá um segundo. Que versão está aí, Fábio? Põe na NVI, por gentileza. Ou uma outra versão. Sim, pastor. Y aquí Jesús le está dando una oportunidad a ellos. E aqui Jesus está dando uma oportunidade nova para eles. Porque Él les está diciendo: lo deseo. Porque Ele está dizendo assim: o meu desejo. ¿Cuánto he deseado comer? Quantos de nós já desejamos comer? Y Jesús es la invitación que nos hace a nosotros. E Jesus fez para eles o mesmo convite que faz para nós. Todas las veces Él nos está invitando a la mesa. Todos os dias Ele nos convida a sentar com Ele na mesa. El hecho de venir a la casa del Señor, O ato da gente vir aqui na casa do Senhor, el hecho de levantar nuestras manos, o y ato de adorar, levantar as mãos para Ele, para os céus e adorar, el hecho de ofrendar, o ato de oferta, el hecho de diezmar, de dizimar, el hecho de visitar, o ato de fazer visitas, cualquier elemento que hagamos en el reino de los qualquer cielos. coisa que nós fizermos para o reino dos céus. Es la oportunidad que se nos abre para estar en la mesa con É el uma Señor. oportunidade que o Senhor nos dá para sentarmos com Ele na mesa. Porque Él nos está invitando a la mesa. Porque Ele nos está convidando a sentar na Y es mesa. el deseo de Dios estar Esse con é o nosotros. desejo de Deus de estar conosco. Y creo que eso todavía no lo hemos entendido. Mas eu acho que a gente muitas vezes não entende essas coisas. Porque si deseáramos la mesa del Señor, Porque se nós desejamos ceiar na mesa com o Senhor, dejaríamos todas las cosas. deixaríamos todas as coisas para Iríamos trás. en pos de Jesús. Íamos atrás de Jesus. Verdade. Meu Deus. Pero hemos estado tan ocupados en nuestras cosas Podia estar ocupado com várias outras coisas. que dejamos la invitación de Jesús. E às vezes nós estamos tão ocupados com outras coisas que deixamos os convites do Senhor. Y no recordamos lo que Él desea para nosotros. E muitas vezes não nos lembramos daquilo que Ele deseja para nós. Y es que ese es su deseo personal. Ou seja, e veja que este é o desejo pessoal do Senhor. Nosotros tuvimos que dejar muchas invitaciones Nós tivemos que deixar um montão de convites, porque no nos daba el tiempo. porque não dava mais tempo de ir. Pero las personas tenían ese deseo de tenernos en su casa. Mas as pessoas tinham desejo de estar comigo lá na casa deles. Y nosotros somos tan normales como ustedes. Mas nós somos normais, exatamente como vocês. Pero ustedes vieron algo distinto en nosotros. Mas alguma coisa diferente vocês olharam e viram em nós. Ahora, si viéramos a Jesús en nuestra vida, Agora imagina só então, Jesus na nossa vida. si Jesús lo comprendiéramos y entendiéramos, Se Jesus nos compreendeu e nos entendeu, si nosotros tuviéramos la revelación de que Jesús está con nosotros siempre, e se nós já recebemos a revelação de que Jesus Cristo está do nosso lado sempre, entonces iríamos a la mesa más rápido. então dessa forma nós íamos rapidamente para a mesa.
Pero como estamos tan ocupados, Mas como nós ficamos muito ocupados, entonces no entendemos el deseo aí de não nuestro Señor. entendemos o desejo do nosso Senhor. Los discípulos caminaban con Jesús. Os discípulos de Jesus caminhavam com ele. Se acercaba el día de su muerte. E isso estava próximo do dia da sua morte. Y Jesús estaba diciendo, deseo estar con E ustedes. Jesus dizia para eles: eu desejo estar com vocês. Pero los discípulos no entendían, Mas os discípulos não entendiam, porque había caminado con ellos ya 3 años. porque eles já tinham caminhado 3 anos com ele. Entonces no lo entendían. Ou seja, eles não entendiam. ¿Cómo así que estás deseando estar con nosotros? Como assim ele está com desejo de estar conosco? Si estamos caminando Se contigo. nós estamos já caminhando com ele. Hemos ido por las ciudades, las aldeas. Nós passamos pela cidade, pelas aldeias. Hemos visto los milagros. Vimos os milagres. Hemos visto todas las cosas y Vimos- escuchado todas las cosas Vimos que todas as predicas. coisas e tudo aquilo que ele já pregou. Y tú estás diciendo que estás deseando que cenemos otra vez. E ele está dizendo que deseja que a gente saia com ele outra vez. Pero los discípulos no Os entendían. discípulos não entenderam isso. Y es aquí donde también se transfiere a nosotros esta enseñanza. E esse ensinamento também se transfere para cada um de nós. Porque si nosotros no somos entendidos en el ambiente espiritual, Porque se nós não tivermos entendimento espiritual, entonces no desearemos la mesa del nós Señor. não desejaremos a mesa do Senhor. Y no tendremos oportunidades espirituales. E aí não teremos oportunidades espirituais. Entonces vendrá espíritu de estupor, Aí então vai virar sobre nós espírito de engano, vendrá espíritu de sueño, espírito de sonho, espíritu de de cansancio. sono, perdão, espírito de sono, espírito do cansaço. Y entonces no estará dispuesto al momento cuando se sirve la mesa. E aí não estaremos dispostos quando ele servir e se sentar na mesa. Y la oportunidad va a pasar. E aí a oportunidade passará. Y entonces lo sobrenatural se irá a otro lugar. E as coisas sobrenaturais de Deus vai para outras casas, para outros lugares. Pero nosotros los entendidos, Mas nós que somos entendidos, temos Entonces, entendimentos, cuando esa oportunidad se da, quando essa oportunidade aparecer, nosotros corremos detrás de ella. nós vamos correr atrás dela. Porque Jesús nos está invitando. Porque Jesus nos está convidando. Y ese es el deseo de Él estar con Este é o nosotros. desejo dele, estar conosco. Y Jesús le dijo a Zaqueo, Jesus disse assim para Zaqueu: baja del árbol. desce da árvore. Yo deseo estar en tu casa. Eu desejo estar na sua casa. Y Zaqueo se bajó rápido de E ahí. Zaqueu desceu rapidinho dali. Y fueron a la casa. E ele foi lá para casa. Y allá cenaron juntos. E lá eles fizeram um culto. Allá cenaron Ah, e juntos. lá eles cearam gostoso. ¿Qué historias contaría Jesús para Zaqueo? Que história Jesus ia contar então para Zaqueu? ¿Qué oportunidades se le dieron a Zaqueo? Que oportunidade ele deu para Zaqueu? ¿Usted recuerda la historia? Você lembra dessa história? No solamente nació de nuevo, Ele não somente nasceu de novo, se salvó para la mas eternidad. ele se salvou eternamente. Fue escrito en el libro de la vida. O nome dele foi escrito no livro da vida. Pero su vida se revolucionó. E a sua vida teve uma La revolução. única oportunidad que tenía. A única oportunidade que ele teve, Porque era bajito. porque ele era muito pequeno, baixinho, Y estaba trepado en un e árbol. ele estava lá em cima da árvore. Y cuando Jesús le dijo que bajara, E quando Jesus disse para ele descer, Él dijo, esa es mi ele oportunidad. disse: essa é minha oportunidade. Y voy a ir con Él. E ele foi com ele, Porque el deseo de Jesús estaba ahí. porque aí estava o desejo de Jesus também. Solo los entendidos sienten eso. Somente aqueles que têm entendimento percebem essas coisas. Porque los que están en el Espíritu perciben las cosas del Espíritu. Porque aqueles que estão no Espírito sentem e sabem das coisas do Espírito. Pero los que son carnales no. Mas aqueles que são carnal, não. Porque están pensando en las cosas de Porque esta estão tierra. pensando nas coisas desta terra. Pero debemos recordar que nosotros somos de arriba y no de abajo. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: nós não somos daqui de baixo, nós somos lá de cima. Nosotros somos hombres y mujeres del Espíritu. Nós somos homens e mulheres vividos no Espírito. Y si el Espíritu está en nosotros, E se o Espírito de Santo está em nós, entonces nos lleva a las oportunidades então del Ele reino. nos levará às novas oportunidades dos céus. ¿Cuántos quieren una oportunidad? Quantos aqui querem uma nova oportunidade? Ahora Jesús les dice que desea estar con ellos. Agora, Jesus disse assim: o meu desejo era estar com vocês. Pero allí tenía que conversar con ellos temas importantes. Mas naquele momento ele precisava conversar temas importantes com eles. Así que Jesús toma el pan y el vino Então Jesus pegou o pão e o vinho y hace la celebración de la cena. e fez a celebração da Santa Ceia. Y en ese momento se instituyó la cena del E Señor. neste momento se instituiu a ceia do Senhor. Y Jesús le dijo que esas cosas que estaban haciendo ahí E Jesus disse para eles que as coisas que ele estava fazendo tendrían que hacerlas en memoria de Él. deveriam ser feitas em memória dele. Así que lo que parecía una cena normal Ou seja, aquilo que parecia ser uma ceia normal, se transformó en un escenario espiritual por las edades, por los tiempos. se transformou em um sinal
en un escenario en los tiempos, Se transformou num cenário para todos os tempos, todos en el os ámbito anos. espiritual poderoso. No âmbito espiritual muito poderoso. Porque cuando la iglesia se acerca a la cena del Señor, Porque quando a igreja vem vem e senta perto da Santa Ceia do Senhor, toma del pan y del vino, vem na mesa e pega o pão e o vinho, no solamente estamos recordando de la muerte y del sacrificio de Jesús, nós estamos só lembrando da morte e do sacrifício de Jesus, sino que nos dio una nueva mas oportunidad sim também que Ele também nos deu uma nova y oportunidade. que va a volver por nosotros E Ele vai voltar por nós. y nos dará la cena del Señor personalmente en el reino E de los Ele cielos. mesmo nos dará a Santa Ceia pessoalmente, lá no reino dos céus. Pero esto es solo para entendidos. Mas essas coisas são só para os entendidos. Y entonces Jesús les dio oportunidades. Então Jesus deu oportunidades a eles. Así que el comer juntos en la mesa Ou seja, comer juntos na mesa nos da nos oportunidades. dá oportunidades. Pero dos, Mas, número 2, nos da conversaciones importantes. também nos traz conversas importantes. En nuestra casa tenemos asignados unos puestos en el comedor. Na minha casa a gente já sabe os lugares certos de cada para sentar e comer. El de mi esposa, el de mis hijos, el de los invitados y mi lugar. O lugar da minha esposa, o lugar dos meus filhos, dos convidados e o meu lugar. Así que todos caben en mi casa. Ou seja, todos vocês cabem na minha casa. Esto es solo para entendidos. Isso é só para os entendidos. Amém. Así que en la mesa tenemos conversaciones importantes. Ou seja, na mesa nós temos conversas muito importantes. Cuando yo convoco a mi familia a la mesa, Quando eu convoco e chamo minha família para sentar na mesa, ellos dicen, algo va a pasar, eles dizem, vai acontecer alguma coisa. para bien o para mal. Por bem ou por mal. Porque es en la mesa donde tenemos las conversaciones más importantes. Porque é exatamente na mesa que nós temos as conversas mais importantes. Y Jesús eligió la mesa en este lugar E Jesus escolheu, ele escolheu a mesa ali naquele lugar para una conversación importante. para ter uma conversa muito importante com aqueles homens. Pero ellos estaban discutiendo de otras cosas. Mas aqueles homens discutiam outras coisas. Ellos estaban discutiendo entre sí Eles estavam discutindo entre eles a ver quién era el mayor, dónde se iban a sentar para cada uno de tentarem ellos. saber quem era o maior, onde, quem ia sentar, em qual lugar, em qual cadeira. Estaban también preguntándose unos a otros, E eles estavam se perguntando a si mesmos, ¿quién será el que uno va a a entregar otro. al maestro? o que será que o mestre vai nos dar? Pero no estaban entendiendo el mensaje. Mas na verdade eles não estavam compreendendo a mensagem. No estaban entendiendo la conversación tan importante, trascendental en el mundo E espiritual. tampouco entendendo essa conversa transcendental que estava sendo realizada no mundo espiritual. Cuando ustedes y nosotros nos reunimos en esta casa, Quando cada um de nós nos reunimos aqui nessa casa, venimos a conversaciones importantes. nós viemos para conversas importantes. Y conversaciones que trascienden nuestra vida. Conversas que transcendem a nossa vida. Somos como aquel saqueo trepado en el Somos árbol. exatamente como aquele Zaqueu que estava trepado na árvore. Que el Señor se le aparece en el Que escenario o Senhor apareceu para ele de repente y naquele le da la cenário, oportunidad e deu para ele uma y oportunidade. lo lleva a la mesa E levou ele até a mesa con el deseo de estar con com o él, desejo de estar com ele. pero para bendecirlo, Mas para abençoá-lo, para darle una para dar oportunidad, uma nova pero oportunidade, para tener conversaciones importantes. precisava ter conversas muito importantes. Porque las conversaciones importantes marcan nuestra historia, Porque as conversas importantes que temos com o Senhor marcam as nossas histórias, marcan nuestras decisiones, marcam as nossas decisões, marcan nuestras familias marca nossas famílias y marcan nuestras generaciones. e marca nossas próximas gerações. Cuando los ángeles vindouras. visitaron a Abraham, Quando os anjos visitaram Abraão, esa teofanía, essa teofania, Abraham sirvió alimentos en la mesa eles serviram Abraão serviu alimentos na mesa. y allí se dio una conversación importante, E lá eles conversaram sobre coisas muito importantes, tan importantes que trascienden hasta hoy. tão importantes que até hoje em dia elas transcendem. Nosotros somos hijos de quién? Nós somos filhos de quem? Descendientes de quién? Somos descendentes de quem? En el ámbito espiritual. No âmbito espiritual. Hã? Hijos de la fe. Somos filhos da fé Hijos de Abraham. e filhos de Abraão. Si Abraham no hubiera atendido en la mesa, Se Abraão não tivesse atendido eles na mesa, si no hubiera atendido la se oportunidad, talvez ele não teria essa oportunidade. si no hubiera aceptado esa conversación importante, Se ele não tivesse aceitado ter uma conversa importante com no o habría Senhor, estado Isaac en la vida de ellos. Isaac não tinha entrado na vida deles. No habría en las generaciones de Abraham y de E Sara. nem a geração de Abraão e Sara. Y no estaríamos ni tú ni yo. E não estaria vivo nem eu e nem você. Así que nosotros necesitamos aceptar la invitación de Ou Jesús. seja, nós precisamos aceitar os convites de Jesus. Porque cuando Jesús nos invita, Porque quando Jesus Cristo nos convida, Él quiere hablar cosas importantes con nosotros. Ele quer falar coisas importantes conosco.
Conversar sobre aquellos pensamientos que tenemos planeados. Conversar sobre pensamentos que nós temos planejados já. Compartir de aquellas decisiones que debemos tomar. Compartilhar de decisões que nós já precisamos tomar. Pero es en la mesa con el Señor. Mas essas coisas é na mesa com o Senhor. Es en la mesa con el Señor. Na mesa com o Senhor. No es vía WhatsApp o Instagram. Não é via WhatsApp ou Instagram. Es en la mesa del É Señor. na mesa com o Senhor. Por eso allí encontramos conversaciones importantes. Por isso na mesa encontramos muitos diálogos, conversas importantes. De esta manera nuestras vidas podrán crecer. A nossa vida só vai crescer dessa maneira. Usted no podrá encontrar un crecimiento sin conversar con Jesús. Você não vai encontrar crescimento sem passar por uma conversa com Jesus. Y conversaciones importantes que van a marcar su historia. E serão conversas muito importantes que marcará a sua história. De lo contrario, seguirá haciendo lo Ao mismo. contrário disso, você vai continuar sendo a mesma pessoa que é. Porque no está interesado en la mesa de Jesús. Porque você não teve nenhum interesse na mesa de Jesus. No está interesado en el deseo de lo que Jesús tiene para E ti. não se interessou no desejo que Jesus tem para você. Y solo los sedientos, Somente aqueles que têm sede, os solo los sedentos. hambrientos Só os famintos serán saciados. serão saciados. El resto no. Aos outros não. El resto seguirá como va. O resto vai seguir da mesma forma que já estão. Así Uau. que Rúa ha venido, Ou seja, o Ruá veio aqui, ha movido las aguas. movimentou as águas, Pero necesitamos seguir en la mesa con Jesús. mas nós precisamos continuar na mesa falando com Jesus. Conversando de qué quiere Jesús. Conversando sobre as coisas do que Ele quer de ¿Cuál nós. será el siguiente paso de lo que tenemos Qual que é o hacer? próximo passo que nós precisamos tomar ¿Qué para es lo que fazer? tenemos que hacer ministerialmente hablando? Aquilo que nós precisamos fazer no nosso ministério, falando do nosso ministério. ¿Cómo vamos a hacer para ganar a Sao Paulo para Cristo? Como vamos fazer para ganhar São Paulo para Cristo? ¿Cómo vamos a hacer para ganar nuestro vecindario para Cristo? Como vamos fazer para ganhar os nossos visitantes para o Senhor? ¿Cómo vamos a hacer, Señor Jesús? ¿Qué es lo que quieres? Como vamos fazer, Jesus? O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor deseja? Y esas conversaciones son las que tenemos en la mesa con Jesús. E essas são as conversas que nós temos na mesa com Jesus. Pero desafortunadamente, Mas desafortunadamente, en medio de los apóstoles, no meio dos apóstolos, habían aquellos que estaban interesados en otras cosas. tinha aqueles que estavam interessados em outras coisas. Pero Jesús no le prestó atención Mas a Jesus ellos. não deu atenção para eles. Jesús conversó con aquellos que estaban interesados. Aleluia. Jesus conversou com aqueles que tinham interesse. Amém. Así que esto es solo para aquellos que tienen interés. Ou seja, isso aqui que eu estou falando é só para quem tem realmente interesse. Jesús dijo estas palabras: Jesus disse estas palavras: en la casa de mi padre Na- muchas moradas hay. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Se não fosse assim, eu também não teria vos dito. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Vou preparar um lugar para vós. Y si él dijo que iba a preparar un lugar para E nosotros, se ele disse que vai preparar um lugar para nós, quiere decir que él va a preparar una mesa para isso nosotros. significa que ele vai preparar uma mesa para nós Y esa es também. una conversación demasiado importante. E essa é a conversa mais importante. Senhor, sim, Pai. Porque se trata de nuestra redención. Porque isso se trata da nossa redenção. Se trata de nuestra eternidad. Se trata da nossa eternidade. Y nosotros tenemos que asistir a la mesa E nós precisamos sentar e estar com Ele na mesa. para podernos capacitar y crecer. Para poder ser capacitado e para crescer. Para poder madurar. Para poder amadurecer. Para poder dejar ser más niños. Para deixar de ser criança. Para ya no ser más E niños, não ser mais criança. sino ser maduros en la Se fe. não ser mais adultos, maduros na fé. Y esa madurez nos lleve a generar fruto en el E Espíritu. essa madurez nos leva a gerar frutos espíritos. Pero esas conversaciones se dan en la mesa. Mas essas conversas acontecem na mesa. Pero encontramos cristianos muy niños. Mas nós encontramos às vezes muitos cristãos crianças. ¿Por qué? Por que digo isso? Porque estos niños no se quieren sentar a la mesa. Porque estas crianças, elas não gostam de se sentar na mesa. Por falta de cultura. Por falta cultural. Usted mira a los niños Olha para as crianças. de las diferentes familias. De famílias diferentes. Hemos estado en diferentes plazas de comidas. Nós tivemos em diferentes praças de alimentação. Y allí hemos visto niños. E lá nós vimos crianças. Unos con sus padres muy correctamente sentados. Uns sentados corretamente com seus pais. Pero otros papás desesperados porque los niños tiran la comida y corren de un lado para otro. Mas em outros lugares nós víamos pais desesperados porque as crianças ficavam jogando comida, correndo de um lado para o outro.
¿En qué se diferencia ese ámbito al nuestro en el espíritu? E qual é a diferença disso que eu estou dizendo para o nosso âmbito espiritual? Es que mientras no hablemos con Jesús, É que enquanto nós não falamos com Jesus, mientras no nos sentemos con Jesús, enquanto nós não sentamos com Jesus, no vamos a tener conversaciones importantes que nos cambien não vamos ter conversas importantes que Ele já nos preparou. y nos hagan madurar. E aí que essas conversas nos fará amadurecer. Y esta es la parte que quiero enfocarles a E ustedes. essa é a parte que eu quero deixar como foco para vocês. Ustedes deben madurar. Vocês precisam amadurecer. Amém. Amém. Sim, Senhor. Porque si no maduramos, no crecemos. Porque se nós não amadurecer, não vamos crescer. Amém. É verdade. La palabra profética no se va a cumplir. E a profecia, através dessa palavra, não se cumprirá. No porque no sea verdad, Não porque ela não seja verdadeira, sino porque no queremos madurar. mas sim porque nós não queremos amadurecer para ela. Y entonces nuestro camino se va a hacer más lejano. E aí os nossos caminhos se tornarão mais longe. ¿Por qué? ¿Por Igual qué? que el pueblo de Israel. Exatamente igual o povo de Israel. Era un camino corto Era um caminho curto. y ellos lo convirtieron en un camino muy E largo. eles transformaram num caminho bem longo. Porque no querían conversar directamente con Jesús. Porque na verdade eles não queriam conversar diretamente com Jesus. Yo quiero conversar con Jesús cada día más. Eu sim quero conversar dia a dia com Jesus. En la mesa. Na mesa. Para que Él me haga madurar y crecer. Para que Ele me faça amadurecer e Y me dé crescer. las instrucciones precisas E me para dê as hacer. instruções precisas para poder realizar. Las instrucciones precisas para hablar. E as decisões precisas para poder falar. Para el consejo. Para os conselhos. Para la predicación. Para as mensagens. Para la alabanza. Para la adoración. Para o ministério de louvor. Para a adoração. Y entonces empezaremos a crecer juntos. E aí sim nós começaremos a crescer juntos. Amém. Y si podemos crecer juntos, E se nós podemos crescer juntos, entonces Iglesia Fuego de Vida será distinta. aí então a igreja Fôlego de Vida será diferente. Porque maduramos. Porque nós amadurecemos. Sim, Senhor. Las conversaciones importantes se necesitan. As conversas importantes são necessárias. Jesús dijo otras palabras. Jesus disse outras palavras também. El que a mí viene nunca pasará hambre. Aquele que vem até mim nunca terá fome. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. E aquele Jamás. que crer em mim jamais voltará a ter sede. Esas son palabras trascendentales. Estas são palavras transcendentais. Son palabras importantes para nosotros. Palavras importantes para nós. Pero nosotros no las queremos tomar en cuenta. Mas muitas vezes nós não tomamos conta dessa palavra. Las tenemos olvidadas. Nos esquecemos dela. Sabemos que están escritas en la A palabra. gente sabe que elas foram escritas e estão na palavra. Pero las olvidamos. Mas nos esquecemos. Porque no queremos una conversación importante. Porque na verdade nós não queremos conversas importantes com o mestre. En días pasados, Alguns dias atrás, yo le dije al pastor Marcio, eu disse assim para o pastor Márcio: ¿por qué vas a dejar el carro tan lejos? por que você deixa o carro tão longe? Puede ser robado. Ele pode ser roubado. Y él dijo, E ele disse: está asegurado. ele está com seguro. Verdade. ¿Sabe cuándo cobrará importancia el seguro? Sabe quanto o seguro vai comprar em valores para isso? Cuando se pierda el carro. Quando se perder o carro. Sabe quando você vai dar valor para o seguro? Quando você perder o carro. ¿Sabe cuándo va a dar valor a las conversaciones importantes con Jesús? Uau. Sabe quando você vai dar valor às conversas importantes com Jesus? Cuando no tengas seguro. Quando você não estiver certeza, não estiver seguro. Meu Deus. Por eso Jesús estaba insistiendo tanto con sus discípulos. Por isso Jesus insistia com os seus discípulos: Vengan a la mesa. venham para a mesa. Tendremos oportunidades. Vocês terão oportunidades. Te daremos cosas sobrenaturales. Te darei coisas sobrenaturais, Pero también conversaciones importantes. mas também conversas muito importantes. En una conversación sencilla con Jesús, E uma simples conversa com Jesus, muito simples, Felipe fue traspuesto. Felipe foi transladado, Fue llevado foi levado a un carro que pasaba. para até um carro que passava. Y en ese carro E neste carro iba un hombre tinha um homem, que leía las escrituras. e esse homem lia as escrituras. Pero él fue a ese lugar Mas ele foi a este lugar, porque Jesús le dijo. porque Jesus disse a ele, Dios le reveló
Deus revelou a El ele. Espíritu Santo le dijo. O Espírito Santo disse a ele. Y le dijo que esa era una conversación E importante. disse que era uma conversa muito importante. Así que él tenía que llegar a ese Ou lugar. seja, ele precisava chegar neste lugar. Así que a partir de ese momento que él predicó a ese hombre, Ou seja, naquele momento, a partir do momento que ele pregou para aquele homem, el evangelio se fue para el continente africano. o evangelho foi para o continente africano. Y así la palabra de Dios corrió. E foi assim que a palavra de Deus começou Una a correr. conversación importante, Através de uma conversa muito importante. sencilla, Simples, pero ahí estaba el poder de mas Dios. lá está, é nisso aí que está o poder de Deus. Así que no deseche las conversaciones sencillas, Ou seja, não rejeite as conversas simples, as simples conversas. porque pareciera que solamente es aquí en el templo. Porque você vai parecer que vai pensar que às vezes as boas conversas só acontecem aqui no templo, Pero na pueden igreja. ocurrir en la calle, Mas essas conversas boas podem acontecer na rua, mientras vas manejando, enquanto você estiver dirigindo, cuando vas en el metro. quando você estiver no metrô. Pero estás en conversaciones importantes con Jesús, Nesses momentos podemos ter conversas muito importantes com Jesus. porque el Señor dice en su palabra Porque na sua palavra o Senhor nos diz que Él guardará en completa paz que Ele nos guardará em completa paz a aquellos cuyo corazón meditan en Él. aqueles cujo coração estão meditando nele. Así Amém. que las conversaciones importantes Ou seja, as conversas importantes son para aquellos que son importantes para Jesús, são para aqueles que também são importantes para Jesus, para los íntimos de para aqueles Jesús. que têm intimidade com Ele. Y el silencio me preocupa, E o silêncio me preocupa. también en la mesa Na mesa também, se dan las historias tem y histórias. se cuentan las experiencias E lá na mesa nós contamos as experiências. y aprendemos. E através dessas experiências nós aprendemos. Así que en esa mesa Ou seja, nesta mesa, también las historias Jesús empezó a contarle a sus discípulos. Jesus começou também a contar histórias para os seus discípulos. Y esas historias quedaron marcadas en sus mentes, en sus E espíritus. foram histórias que marcaram sua mente, ficaram marcadas na sua mente e no seu espírito. Así que cuando Jesús murió, Ou seja, quando Jesus morreu, esas palabras vinieron a su mente otra essas vez palavras voltaram à mente deles outra y vez. tomaron sentido de lo que Jesús decía. E aí sim fez sentido daquilo que Jesus estava dizendo a eles. Y decían, ay, Jesús tenía razón. E eles diziam: Ah, Jesus tinha razão. Ay, con razón Jesús decía estas Ah, cosas. verdadeiramente com razão Jesus dizia essas coisas. Con razón Jesús nos llevó a la mesa para enseñarnos. Com razão Jesus levou a mesa para os ensinar. Cuando tú vas a la mesa del Señor, Quando você vai até a mesa do Senhor, vas a tener historias para contar. você terá histórias para contar. ¿Para contar a quién? E para contar para quem? Para tantas personas que lo necesitan. Para monte de pessoas que necessitam. Pero si tú no tienes una historia Mas se você não tem uma história buena que transformada, uma boa história para contar que transforme as pessoas, entonces ¿cómo podrán ser transformados então ellos? como eles poderão ser transformados? De nada nos sirve ocupar un espacio y una silla en este lugar De nada vai servir você ocupar um espaço e uma cadeira aqui neste lugar si tú no tienes una historia que contar de Jesús se você não tiver nenhuma história para contar a eles a respeito de Jesus, que te haya cambiado. que Ele te transformou sua vida. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Sabe por que eu estou aqui hoje? No porque tenga el dinero suficiente, Não é porque eu tenho dinheiro suficiente, sino porque quiero contar las historias de Él. senão porque eu quero contar para vocês as histórias dele. Y entonces Él se encarga de llevarme donde Él quiere. E aí Ele vai se encarregar de me levar aonde Ele quiser. Pero tengo una historia que contar. Mas eu tenho uma história para contar. Y no es una historia de hadas, E não é conto de fadas a es história. una historia verídica, É uma verdadera. história verídica, verdadeira. Y entonces eso transforma las vidas. E isso transforma as vidas das pessoas. Si queremos ser una iglesia madura, que crezca, Se nós queremos ter uma igreja que amadurecida e que cresça, tenemos que saber historias personales. temos que ter histórias pessoais. Tenemos que vivir experiencias Precisamos personales. viver experiências pessoais. Tenemos que empezar a ver cosas E sobrenaturales. precisamos pensar em coisas sobrenaturais. Tenemos que empezar a verlas. E precisamos começar a ver elas. Tenemos que empezar a sentirlas. Precisamos começar a senti-las. Tenemos que hacer las prácticas de ellas. Fazer a prática dessas coisas. Porque del contrario no habrá nada Ao que contrário contar. disso, não teremos nada para contar. Solo decir aleluya, aleluya, Só aleluya. vamos vir para a igreja dizendo aleluia, 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 aleluia. Y con eso no hay nada de poder. E com isso não existe nada de poder. Pablo dijo estas palabras. Paulo disse essas palavras Yo no assim. vine a vosotros Eu não vim a vós. con vanas palabras. Eu não vim a vós com boas palavras. Vine con demostración del poder del Espíritu Mas eu Santo. vim até vocês com a demonstração do Espírito Tiene Santo. una historia que contar. Eu tenho uma história para contar. Pablo dijo, yo tengo una historia para contar. Paulo disse, eu tenho uma história para contar. Y entonces oraba. E aí ele orava. Y entonces ocurrían cosas. E as coisas aconteciam. Lo picaban las serpientes en los brazos. As serpentes
picava o braço dele y él las echaba en el fuego. e ele pegava e jogava ela no fogo. Y los nativos de esa ciudad decían, se va a morir. E os nativos daquela cidade diziam: você vai morrer. Pero él decía, Mas ele dizia: Cristo vive en mí, Cristo vive em mim, así que viviré. assim eu viverei Porque também. tenía una historia que contar. Porque eu tenho uma história agora para Es en la contar. mesa donde se viven las Essa é a historias. mesa onde nós vivemos as histórias. Es en esa mesa donde esas historias cobran vida. É nessas mesas e nessas histórias nós contamos vida. Es ahí en esa mesa donde contamos las experiencias. É aí que contamos as nossas Y experiências. es donde aprendemos nuestra E tarea. onde também aprendemos as nossas tarefas. ¿Dónde aprendieron los discípulos? Aonde aprenderam os discípulos? En la mesa. Na mesa. ¿Dónde fueron enseñados? Onde eles foram ensinados? En la mesa. Na mesa. ¿Dónde aprendieron a compartir? Onde eles aprenderam a Fue en la compartilhar? mesa. Foi na mesa. Y yo le decía a mis hijos, E eu dizia para os meus filhos, cuando ellos eran más jóvenes, quando eles eram mais jovens: ¿cuántos hermanos tienes tú, Dana? quantos irmãos você tem, Dana? Y ella decía, uno. Ela dizia: Y yo le devolvía la pregunta a mi hijo mayor. E eu fazia a mesma pergunta para o meu filho maior: Daniel José, ¿cuántas hermanas tienes tú? Daniel José, quantos irmãos você tem? Y yo agachaba la cabeza y decía, E ele una. abaixava a cabeça e dizia: uma. Entonces cuídense el uno al otro. Ou seja, então eu falava: cuide-se um do outro. Pero estábamos en la mesa. Mas nós estávamos na mesa. Ahora que nosotros como padres viajamos por las naciones, Agora que nós, como pai, viajamos pelas nações, ellos se tienen el uno al otro. eles têm lá um ao outro. Porque se cuidan. Porque eles se cuidam um ao Porque outro. compartimos una Porque historia. nós compartilhamos com eles, Porque hay eles una essa experiencia história. en su vida. E agora eles têm uma experiência na vida deles. Porque han aprendido la Porque historia. eles aprenderam com a história. Nosotros necesitamos en nuestra vida aprenderlo. E o que nós precisamos é aprender isso em nossas Porque vidas. tenemos que contar tantas y tantas y tantas historias de Porque Jesús. vamos cantar um monte, tantas e tantas histórias de Jesus. De que Jesús sanó, liberó, De que Jesus curou, libertou, provisionó, deu profissão, dio una nueva oportunidad. deu uma nova De oportunidade. que Dios te habló. Daquilo que Ele falou De que contigo. viste ángeles haciendo cosas. E que disse para você e te mostrou anjos fazendo coisas. Que te dio la inspiración para una nueva Que canción. te deu inspiração para escrever novas canções. Que te dio una nueva inspiración para escribir una Que predicación. também te deu inspiração para escrever novas mensagens. Que pusiste las manos sobre un enfermo y se sanó. E que você colocou também as mãos sobre os enfermos e eles foram Pero curados. tienes que vivir tu propia historia. Você precisa viver a tua própria história. Usted tiene que escribir una nueva Você historia. precisa escrever a tua própria En história. la mesa con el E maestro. essa história é na mesa com o mestre. Porque el maestro te va a respaldar. Porque aí ele vai te El respaldar. maestro se va a ir contigo. Ele será contigo En donde quiera que vayas. onde você estiver. Porque entonces Porque aí então te saldrá bien todo. todas as coisas te sairão bem. Sim, Senhor. Ei, aleluia. ¿Cuántas historias tienes para contar? Quantas histórias você tem para contar? ¿Acaso allá afuera no necesitan una historia? Por acaso as histórias que vocês têm, as pessoas lá fora não estão precisando escutar? ¿No necesitan un consejo? Eles não precisam de um conselho, ¿Una oración? uma oração, ¿Una palabra escritural? uma palavra, uma escritura. Pero como estamos tan ocupados, Mas como nós estamos realmente muito ocupados, hemos dejado temos deixado de lado las historias, as histórias. las experiencias y el aprendizaje. As histórias, as experiências e os aprendizados. Aquí el pastor Maynor enseñó O pastor Marcos nos ensinou aqui acerca de las marcas, acerca das marcas, de esas marcas que son nuestras experiencias. dessas marcas que saem as nossas experiências. Tenemos que hablar E é delas que nós precisamos contar, para glorificar el nombre de Jesús. para glorificar o nome de Jesus. Porque Él nos rescató del lodo cenagoso Porque Ele nos resgatou do lamaçal de lodo y nos hizo ahora la niña de sus ojos. e nos fez agora como a menina dos seus olhos. ¿Para qué? E para quê? Para que Él sea glorificado en todo lo que Para hacemos. que Ele seja glorificado através de tudo aquilo que nós fazemos. Pero tenemos que ir a la mesa Mas nós precisamos ir à mesa y allí encontraremos historias. e lá encontraremos histórias. Jacob tuvo muchas historias que contar. Jacó teve um monte de história para contar. José también. José também. José le contó a sus hermanos. José contou essa história para os seus irmãos. Mira, les voy a contar una historia. Olha, eu vou contar para vocês uma história. Mira lo que soñé. Olha só o que eu sonhei. Y ellos tuvieron envidia de él E eles tiveram inveja dele y lo vendieron. e venderam ele. Lo querían hasta matar, Eles queriam às vezes até matá-lo, pero no, se lo impidió su hermano mas um irmão dele pediu para não matá-lo. y lo vendieron. Mas mesmo assim o venderam. Se fue de su país, Ele saiu, foi levado para fora do seu país, de su familia,
da sua família, de su padre, dos seus pais. a tierras lejanas. Foi até para uma terra longe, Pero no distante. dejaba de saber que había una historia. Mas ele nunca se esqueceu que tinha uma história. No dejó nunca el sueño que Dios le había hablado a Ele él. nunca deixou de lado o sonho que Deus tinha dado a Porque ele. fue una experiencia personal. Porque foi uma experiência pessoal. Y él tenía ese aprendizaje en su vida. E ele tinha esse aprendizado na sua vida. Y sabía que en un momento se iba a desarrollar. E ele sabia que isso em qualquer momento poderia se desenrolar. Esa era una certeza en su corazón. Era uma certeza que ele tinha no seu coração. Así que él caminó con esa enseñanza. Ou seja, ele caminhou com esse ensinamento. Él caminó con esa historia en su corazón. Ele caminhou com essa história dentro do seu coração. Y usted ve al final Você lá no final pode ver que él se convirtió en el segundo poderoso en Egipto. que ele se converteu no segundo homem mais poderoso do Egito. ¿Cómo llegó allá? Como ele chegou até lá? Porque Dios le había hablado. Porque Deus tinha falado com Que ele. había conversado en la mesa. Porque ele já tinha conversado com o Senhor na Había mesa. aceptado la Ele oportunidad. aceitou a oportunidade. Sabía que había algo sobrenatural ahí. Ele sabia que algo sobrenatural já tinha ali. Había conversaciones importantes. Conversas importantes. Pero también que había una historia que escribir. Mas também tinha uma história para escrever. Una experiencia en su propio corazón. Uma experiência no seu próprio coração. Y algo que aprender de eso. E tinha algo para aprender disso. Y ahora en daí. Egipto haría su práctica. Que lá no Egito ele começou então a praticar isso. Y allá en esa práctica pudo salvar al pueblo de Israel. E através da sua prática, então ele pôde salvar o povo de Israel. Así que tu historia Ou seja, a tua história pareciera pequeña, parece ser pequena, pero si te sientas a la mesa, mas se você sentar-se na mesa, va a cambiar la historia de muchos. vai mudar a história de muitas pessoas. El último punto es este. E o último ponto é este. Cuando nos sentamos a la mesa, Quando nós sentamos na mesa, tenemos proximidad. temos proximidades. Estamos juntos los unos de los otros. Estamos juntos um do outro. En los días que estuvimos aquí compartimos con varias familias. Nos dias que nós estivemos aqui, nós compartilhamos com um monte de famílias. Pero me llevo en mi corazón una experiencia. Mas eu levo no meu coração uma grande experiência. El nombre de esta mujer, Elizabeth. O nome, leva no meu coração a experiência que eu tive na casa dessa mulher, Elizabeth. Me invitaron a que fuera a orar por ella. Me convidaram para ir lá orar por ela. Con el pastor Marcio fuimos en la segunda oportunidad. Quando eu e o pastor Márcio fomos na segunda oportunidade. Pero en la primera la encontramos con mi esposa. Ah, no, con el pastor Na Richard. primeira vez eu fui, encontrei com ela junto com o pastor Richard. Y allí estaba con su cabeza baja. E lá ela estava com a cabeça baixa, cabisbaixa. No conversava. Ela não conversava, não No falava. levantaba sus ojos. Não levantava os seus olhos. sua Estaba en una fronte. posición así todo el tiempo. Estava assim, cabisbaixo o tempo todo. Pero llegamos Mas nós chegamos. y yo sentí el amor de Dios. E quando eu cheguei, eu senti o amor de Deus. Tomé sus manos, Eu peguei as mãos dela. sobé su cabeza, Eu coloquei minhas mãos sobre a sobé cabeça. su cabello. Eu acariciei seu cabelo. Le Acariciei di un seu- beso en su mejilla. Dei um beijo na sua. Nunca seu la rosto. había visto. Eu nunca vi ela. Era la primera vez, Era a primeira vez que eu a via. pero la sentí muy próxima. Mas eu senti ela muito próxima. Empezamos a orar juntos E aí nós começamos a orar juntos. y ella empezó a orar. E ela começou a orar. Lo que antes no hacía, Ela não fazia essas coisas antes. empezó a orar. Aquilo que ela não fazia antes, ela começou a orar. No levantaba su rostro. Ela não levantava o seu rosto. Ahora ella levantó sus ojos y me miró a mis ojos azules. A partir dessa oração, ela já olhou, terminou, levantou o seu rosto e olhou para os meus olhos azuis. Y vio que mis ojos eran azules. E viu que os meus olhos eram azuis. Y yo le dije a ella, ¿viste mis ojos azules? Mas eu disse para ela assim: você viu os meus olhos azuis? Y ella se levantó E ela levantou a cabeça. y usó un signo en su rostro. E o seu rosto se transformou meio que num símbolo, num Y ella sinal. volvió a mirar mis Ela ojos fez assim, voltou a olhar os meus olhos y me dijo, no, e disse: não, son cafés. seus olhos são de cor de café. Hubo proximidad. Teve proximidade. Estábamos en la mesa, Estávamos na mesa, oramos juntos. oramos juntos. Y es que la proximidad As aproximações, as proximidades, nos genera nuevos cambios. ela nos libera novas mudanças. La proximidad A proximidade nos da más calor. nos dá mais calor, nos deixa mais La quente. proximidad A aproximação, a nos da proximidade más fuerza. nos dá mais força, Porque mejores son dos que uno. porque é muito melhor dois do que um só. Así que el estar unidos en la mesa Ou seja, estar unidos na mesa nos hace ser un solo cuerpo. nos faz nos tornar só um corpo. Así que si esta iglesia permanece en la mesa, Ou seja, se essa igreja permanecer na mesa, tendremos más proximidad los unos de los otros. nos aproximaremos ainda mais um do outro. Tendremos mayor fuerza. Mais força, Tenemos más
fuerza. teremos mais força, Seremos un solo cuerpo seremos um corpo só, que avanzará fuertemente. que abraçará fortemente. Y esta unidad hará que otros lo vean E essa unidade vai fazer com que outras pessoas possam ver y quieran pertenecer al mismo cuerpo. e vão querer pertencer a este corpo. Así que la unidad Ou seja, a unidade en la mesa nos genera proximidad na mesa, ela gera aproximação, y nos genera calor. nos gera também calor. He estado en diferentes iglesias, Eu já estive em igrejas diferentes, en diferentes várias, países, em vários países, pero hay algo aquí en Brasil mas existe algo aqui no Brasil, y hay algo aquí en esta iglesia e há algo aqui nesta igreja y es proximidad. que é a proximidade, a aproximação. Nunca lo dejen. Nunca deixe essas coisas. Pero ahora aproximémonos más a Jesús. Mas agora o que nós precisamos também é nos aproximar ainda mais de Jesus. Sentémonos más a la mesa con Jesús. Sentar ainda mais com Ele na mesa. Porque si nos sentamos con Él, Porque se nós sentarmos com Ele na mesa, Él va a generar su calor para nosotros. Ele vai passar o calor dele para nós. Su Santo Espíritu. O seu Espírito La Santo. revelación de su E a palabra. revelação através da sua palavra. Las instrucciones para seguir. As instruções que devemos seguir. Y entonces serán dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. E aí sim você vai entender que a palavra diz que aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque ellos serán saciados. Porque eles serão saciados. Y en esa proximidad, E através dessa aproximação, entonces vamos a proximidade, celebrar. aí nós vamos passar a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? O que nós vamos celebrar? Los grandes acontecimientos. Os grandes acontecimentos. Porque los discípulos volvían a Jesús Porque aqueles discípulos voltavam a Jesus. alegres, Voltavam alegres, felizes. diciéndose los demonios se sujetan en tu nombre. Dizendo para eles: os demônios se dobram diante do seu nome. Los enfermos son sanados. Os enfermos são curados. Y cuando traemos el cielo a la tierra, Quando nós trazemos os céus para a terra, entonces hay grandes acontecimientos. coisas grandes acontecem. Los ángeles cantan, Os anjos cantam. el cielo se Os regocija, céus regozijam. el cielo se asoma a toda la tierra O céu então vai e se soma com toda a terra. y mira. E olha. Y entonces, como dice el Salmo, E aí, como diz o livro de Salmo, en el Salmo 65, que el Dios riega la que tierra. o Salmo 65 diz que Deus ele mesmo rega a terra. ¿Por qué? Por quê? Porque quiere bendecir ese gran Porque acontecimiento. ele quer abençoar este grande acontecimento. ¿Cuál es? Que los hijos se reúnen E qual é esse acontecimento? Quando os filhos de Deus se reúnem para celebrar la victoria de para Jesús, celebrar a vitória de Jesus, para recibir de su palabra. para defender a sua palavra, Pero también cuando recibimos las victorias mas também quando nós recebemos vitória a través de la alabanza, por meio do louvor, de la adoración, da de la adoração, predicación, da mensagem pero de la activación de cada uno de los e ministerios. também da ativação de cada um dos ministérios. Así que en las celebraciones Ou seja, as celebrações, las damos en la mesa. nós recebemos ela na mesa. Por eso en la mesa colocamos el pastel Por isso na mesa nós colocamos o bolo y cantamos. e cantamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, parabéns pra você. Porque allí se da la victoria. Porque é lá que nós temos a vitória. Un nuevo año de vida. Por mais um ano de vida. Un año de agradecimiento. Um ano de Un agradecimento. nuevo año de misericordia de Dios. Ano novo de misericórdia de Deus. Y es ahí donde celebramos, en la mesa. E é na mesa que nós celebramos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis: Lá no livro de Apocalipse, a palavra de Deus nos diz: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. bem-aventurados são aqueles que são chamados para cear nas bodas do Cordeiro. Pero esto es solo para entendidos. Mas isso é só para quem tem entendimento, para os entendidos. Y se lo voy a leer otra vez. Mas eu vou ler mais uma vez. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bem-aventurados são aqueles que são chamados para cear nas bodas do Cordeiro. Ahora sí entendió un poco más. Agora sim um pouco mais pessoas entenderam. Porque es en la mesa que damos las grandes celebraciones. Porque na mesa nós fazemos as grandes celebrações. Así que cuando lleguemos al cielo, Ou seja, quando nós chegarmos lá no céu, ¿cómo vamos a llegar? como nós chegaremos? ¿Cómo van a llegar los brasileros? Como vai chegar os brasileiros lá no céu? ¿Cómo van a llegar los paraguayos, uruguayos, argentinos, Como vai chegar os chilenos? paraguaios, uruguaios, argentinos, chilenos? ¿Cómo van a llegar los colombianos? Como chegarão os colombianos? ¿Cómo van a llegar los africanos? Os africanos? ¿Cómo va a llegar todo el mundo y las naciones al cielo? Como vai chegar todas as nações do mundo lá no mundo Todos lá no céu? aquellos que estemos escritos en el libro de Todos la aqueles vida. que temos o nosso nome escrito no livro da vida. Todos aquellos bienaventurados. Todos os bem-aventurados. Ei, Pai. ¿Cómo llegaremos? Como chegaremos? Pues a celebrar el gran acontecimiento. Você vai celebrar um grande acontecimento? ¿Y cómo vamos a celebrar ese Como acontecimiento? vamos celebrar este grande acontecimento? Con fiesta.
com festa, con alegría, com alegria, con regocijo. regozijando. Las puertas del cielo se van a abrir. As portas do céu se abrirão. Los ángeles cantarán. Os anjos cantarão. Toda la corte celestial dará un coro de júbilo. Todo o coro celestial dará um grito de júbilo. Y todo el cielo estará E dispuesto. todo o céu estará disponível. Porque van llegando los hijos del Porque aí rey. estará chegando os filhos de Deus. Van a filhos do llegar rei. todos aquellos que estuvieron a la mesa. Todos aqueles que já estiveram na mesa com o Senhor. Y llegaremos felices. E nós chegaremos então muito felizes. Llegaremos alegres. Chegaremos alegres, Diciendo: dizendo: Jesús, Jesus, Padre, Pai, Espíritu Santo, Espírito Santo, Tu cheguei. victoria lo hizo posible. A sua vitória me fez possível. Así que vamos a celebrar. Ou seja, nós vamos celebrar. Y aquí estamos celebrando. E nós já estamos aqui celebrando. Pero mientras eso pasa allá, Mas enquanto isso acontece lá, tenemos que celebrarlo también aquí. vamos celebrar aqui. Porque tenemos que llamar las cosas que aún no son Porque nós precisamos chamar as coisas que ainda não existem como si fuesen. como se já existissem, como se Porque fossem. este es un gran acontecimiento. Porque este será um grande acontecimento. Cuando tú vienes a la cena del Señor, Quando você vem para a Santa Ceia do Senhor, usted no vea esto você não via isto. como un solo pan y un solo vino, Você não vê só isso, só com pão e vinho. como solo elementos naturales. Um pãozinho e um vinho. Não, isso não é com só. Você não vê com esses elementos naturais. No son elementos comunes. Não são elementos comuns, Aunque mas son elementos naturales, mesmo que sejam elementos naturais, son elementos que en nuestra vida espiritual toman poder. são elementos que nos transforma e nos dá poder no nosso espírito. Y es la celebración del gran acontecimiento, E esta é a celebração de grandes acontecimentos. que Él no está muerto, Que ele não está morto, está vivo. ele está vivo. Y si Él vive, E se ele vive, yo también viviré. eu também viverei. Y voy a celebrarlo. E vou celebrar. Así que en la mesa, Ou seja, na mesa, celebro, celebro. 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 Nuestras casas deben regresar a la mesa. As nossas casas precisam voltar para a mesa. Nuestros hijos a la mesa. Os nossos filhos para a mesa. En casa mi esposa tiene una política. A minha esposa, lá na nossa casa, ela tem uma política. El pastor Richard ya la vivió O pastor Richard já viveu. y él la puede contar. E ele pode contar para vocês. Cuando vamos a la Quer que eu mesa, conte? Quando nós vamos para a mesa, ¿qué llevamos? o que nós levamos? Solo el estómago, Só o estômago. É verdade. porque los celulares no están en nuestra mesa. Eu sabia que ia falar essa coisa. Porque os celulares não podem ir na nossa mesa. Porque ellos no pueden ocupar el espacio de un alimento. Porque eu não posso ocupar o espaço de um alimento. No pueden ocupar el espacio de unas palabras Porque sabias del ele não Padre. pode ocupar um espaço de um alimento e tampouco o espaço de uma palavra sábia do nosso Pai. El calor y amor de una madre. O calor e o amor de uma mãe. El paso y el compartir de un pan. O passo e o compartilhar de um pão. La mirada fija a los ojos de los hijos. A olhada fixa nos olhos dos filhos. Porque necesitamos verlos a los ojos. Porque nós precisamos olhar eles nos olhos. Cuando Jesús nos invita a la mesa, Quando Jesus nos convida para vir à mesa, es porque nos quiere mirar a los ojos a cada uno de é nosotros. porque Ele quer olhar dentro dos nossos olhos. Y cuando Él nos mira, Quando Ele nos olha, nos vê, entonces empieza a preguntarnos. e aí Ele começa a perguntar, a fazer pergunta para nós. Como le preguntó a Pedro: Da mesma forma que Ele perguntou para Pedro: ¿me amas? Pedro, tu me amas? Y volvió a preguntarle, E voltou a perguntar outra vez, mirándolo a los ojos fijamente, olhando nos seus olhos firmemente, con el poder de su entendimiento, com todo o poder que tinha no seu entendimento, con el poder de su revelación, com o poder da sua revelação con el poder de su fuego de sus ojos. e com o poder do fogo dos seus olhos. Pedro, ¿me amas? Pedro, tu me amas? Y siguió insistiéndole a Pedro. E ele continuou insistindo, fazendo essa pergunta a Pedro. Y aún más el fuego y la mirada del Señor se entraba en sus ojos. E ainda mais o fogo dos olhos do Senhor entrava Y él dentro de sentía que Pedro. le examinaba todo por dentro. E ele sentia que aquele olhar examinava ele inteiramente por Y que dentro. le quemaba todo por E que dentro. queimava ele por dentro.
Y que finalmente él dijo, E finalmente então ele disse assim: Señor, tú sabes todas las cosas. Senhor, tu sabe todas as coisas. Cuando vamos a la mesa, Quando nós vamos para a mesa, somos escudriñados somos esquadrinhados y allí limpiados, e limpos, purificados, y purificados. somos alimentados en proximidad, E aí somos alimentados pela aproximação que temos. porque Jesús está cerca de nosotros. Porque Jesus está bem pertinho de nós. Y entonces nos hace hombres nuevos, E aí ele nos transforma em novos homens. nos transforma y nos hace nuevas mujeres, E também nos transforma em novas mulheres, nuevas familias, famílias novas, nuevos hijos. filhos novos. Te invito a que se pongan sus pies. Eu convido vocês a ficarem de pé.